Olá, sou André Bezerra, do Diário Referência, e neste dia 22 de abril fazem 523 anos da chegada dos portugueses na ilha de Vera Cruz. E por que não falamos sobre descobrimento do Brasil? Confira essa e outras curiosidades na entrevista que fizemos com o historiador Wellington Corlete dos Santos. Brasil é uma coisa, que a gente entende de Brasil hoje como Estado é uma coisa. E usar o verbo aí, o descobrir, né, descobrimento, também é outra coisa que suscita muito questionamento. Mas o fato é que o que a gente entende hoje como Brasil e a questão do descobrimento é algo que, em geral, se ensina nas escolas, mas tem uma fundamentação eurocêntrica, né? Porque foi aquele momento em que os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil. E é eurocêntrica por quê? Porque como a cultura que prevaleceu aqui na América do Sul, em especial no Brasil, né, no que a gente entende por Brasil hoje, foi a cultura da colonização portuguesa, a Igreja Católica, o idioma português, então é natural que eles dissessem que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, lógico. E por isso a gente costuma dizer aqui que fomos descobertos pelos portugueses, pelo Cabral, né? É a regra geral que se ensina na escola. Na realidade, nós não fomos descobertos, né? As terras do Brasil, essas terras todas, elas já estavam aqui há muito tempo, eram povoadas, tínhamos os nossos índios. E a nação portuguesa, na época, no século XVI, chegou aqui e encontrou as várias nações indígenas que tinha aqui. E depois, durante a colonização, vieram trazendo as outras nações, os africanos e por aí vai. E vieram outros, não só esses, vieram franceses, espanhóis, holandeses, todo mundo veio para cá naquela época. Isso era século XVI. Então não houve um descobrimento. E esse ponto de vista do português, ele é tão interessante aqui, essa nossa colonização, esse descobrimento, entre aspas, que se você for lá na África, por exemplo, em Angola, eles não falam em descoberta dos portugueses. Lá quem chegou lá foi o Diogo Cão, em 1482. Eles falam em início das invasões portuguesas. Por quê? Quem chegou lá não conseguiu se impor e o africano, o nativo de lá, prevaleceu. Então eles falam em invasões portuguesas. Aqui não, a gente fala em descoberta de Portugal. É a nossa cultura, né? Então a gente tem que se posicionar num ponto de vista um pouco mais elevado e entender que isso aí foi um mero encontro de civilizações ou de nações. Então, considerando aí esse descobrimento, entre aspas, né, os primeiros europeus que chegaram aqui nessas terras não foram só os portugueses, né? Existem documentos aí que provam que os franceses chegaram aqui, os espanhóis chegaram aqui, todos antes do Cabral, né? O nosso famoso Pedro Álvares Cabral, que por sinal não se chamava Pedro Álvares Cabral, ele quando chegou aqui se chamava Pedro Álvares Gouveia. Então, o que acontece? Antes do Cabral, antes de 22 de abril de 1500, aqui existem documentos que falam que um tal de Jean Cousin francês esteve aqui no estuário do Amazonas. Dois espanhóis também tiveram aqui em Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, que é o Diego de Lepe e o Vicente Yanes Pinzon também. Um português, que é o Duarte Pacheco Pereira, todos esses eram navegantes profissionais, né? O Cabral, que é o Gouveia, que trocou de nome depois, ele chegou no 22 de abril aqui e era um nobre, era um fidalgo. E por ser nobre, fidalgo da Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para tomar posse de um território que já era conhecido anteriormente. Por isso a gente tem aí a Bula Intercoetera de 1493, tem o Tratado de Tordesilhas de 1494, que são antes da chegada do Cabral. Porque os europeus já sabiam que tinha alguma coisa por aqui. Diga-se de passagem, lembrar da viagem do Colombo, que foi lá em 1492, né? Então, em decorrência dessa viagem do Colombo, principalmente, que se tornou pública, aí veio a Bula Intercoetera, que era do Papa Alexandre VI, tentando mediar a divisão de terras a serem descobertas. Na prática, eles já sabiam. Como as rotas eram segredo de Estado, né, para esses países, principalmente Portugal e Espanha, que estavam se lançando primeiro a essas empreitadas, então um se protegia do outro. E eles vinham em busca de riquezas, de almas para catequizar. Ali, naquela época, eles estavam terminando ali a guerra de reconquista na Europa, entre cristãos e muçulmanos.
Então, os fatores são vários que influíram nisso aí. Mas existem aí vários navegadores que chegaram aqui antes do Cabral. O Cabral ele passou a ser Cabral depois que o irmão mais velho deles morreu. Ele era Gouveia, Pedro Álvares Gouveia. O irmão mais velho morreu, ele herdou o nome de Cabral. Então, quando ele chegou aqui, ele era Pedro Álvares Gouveia. Que a gente fala de terras brasileiras naquela época que eles chegaram aqui, eles só, do ponto de vista deles, eles encontraram terras. Não sabiam se era ilha, não sabia se era um continente, simplesmente eles chegaram assim como o Colombo chegou, encontrou terras que não sabia o que eram, as extensões e nem o nome, né? E não essas terras não eram essas terras do estado do Brasil que a gente vê hoje. Então, quando o Cabral descobriu o Brasil, aí você pensa logo no mapa do Brasil. Não era. O que eles encontraram foi aquela raspa de litoral, né? Aquela pequena faixa de litoral. Tanto Colombo lá quanto os navegadores, esses outros que eu citei aqui na América do Sul. Mas, em geral, esses primeiros que chegaram no estuário do rio Amazonas, o que é o caso do francês, o Jean Cousin. Depois os espanhóis chegaram ali em Pernambuco, em especial no Cabo de Santo Agostinho, e o Cabral, em especial, que é a nossa figura principal aí, que a gente está lembrando hoje, chegou ali na Baía Cabral, é o que é o Porto Seguro hoje, no estado da Bahia, é a cidade de Porto Seguro, que, por sinal, lembra muito mais de carnaval do que do episódio da descoberta do Brasil. Então, ele chegou lá no dia 22 de abril de 1500. Fizeram uma primeira missa no dia 26 de abril, né? E lembrar que tudo isso aí tinha forte influência da Igreja Católica, todas essas grandes navegaçõões. Por isso que as naus, que eram os navios da época, as naus e caravelas, vinham com aquela cruz de Malta. Era aquela cruz de Malta originária lá dos cavaleiros templários. Quando acabaram com os cavaleiros templários na Europa, eles fugiram tudo para Portugal, tinha uma cidade lá de Tomar, eles ganharam grandes extensões de terra e lá eles foram protegidos pelo rei de Portugal. Simplesmente o rei de Portugal criou uma outra ordem, que era a Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, e um outro CNPJ, digamos hoje, né? Porque os templários estavam sendo perseguidos e eles tinham muito dinheiro, né? Isso foi em 1314, 1318, por aí. E ali ele colocou todos os templários e as riquezas que estavam sendo perseguidas ali na Europa. Então fugiu todo mundo para lá. E essa nova ordem da milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo foi que patrocinou ela, foi uma das patrocinadoras dessas grandes navegações que vieram para cá. E por isso as nossas naus, tem a cruz lá, Vasco da Gama, né? A gente pensa logo no time do Vasco da Gama, mas é aquela cruz de Malta. E essa cruz ela foi muito usada aqui no Brasil até o século XIX. E é usada até hoje na bandeira aqui do município, do Mato Grosso, município de Campo Grande. Tem ali 8, se não me falha a memória, 8 cruzes de Malta desse tempo aí das caravelas, na bandeira de Campo Grande. Esse desbravamento e a reação dos nativos, isso aí variou. Para responder diretamente, o que acontece? Houve um primeiro momento na chegada dos europeus ao Brasil e até 1530 eles não tiveram muito interesse. Por quê? Porque a ideia deles era o metalismo, era o mercantilismo, era a busca de ouro, prata, esse tipo de riqueza. Isso aí de imediato não foi encontrado no Brasil. Ouro e prata só foi encontrado no Brasil por volta de 1694, lá em Vila Rica, em Goiás e aqui em Cuiabá. Aí o que aconteceu? Até 1530 eles só extraíam pau-brasil, mas nesse período os exploradores da Inglaterra, da França, Holanda, eles questionavam o Tratado de Tordesilhas. Por quê? Por que o Papa e por que o rei de Portugal e Espanha tinham dividido o mundo em duas partes? Eles não têm legitimidade para isso. Deus fez o mundo para todos, né? E tanto que o rei da França, Francisco I, dizia: eu queria ver a cláusula do testamento de Adão que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis. Então o que acontece? A pirataria, os corsários, tudo vinham para as nossas costas. E eles começaram a se defender e a colonização do Brasil começou aí por volta de 1530, efetiva, com a vinda de Martim Afonso de Souza. E aí a vinda dele para cá e depois o surgimento de São Vicente, outras cidades, João Pessoa, que é de 1585, Salvador é de 1549, por exemplo,
eles foram se infiltrando. Então, pode-se dizer que o desbravamento foi até o século XX, foi esse período todinho. Se você pegar ali o Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, ali tinha a Marcha para o Oeste, que era um programa de incentivo para que as pessoas viessem povoar o Nordeste. Mas você pega aí, por exemplo, até o século XIX, a gente pega aí século XVII, as expedições, as entradas e bandeiras que vinham pelas monções, pelo rio Tietê, passando por Porto Feliz, chegavam até ali Cuiabá, a história do Mar de Xaraés, que é um mar lendário, que hoje dizem que é o Pantanal. E até a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança com o governo do Paraguai, ainda havia muito aqui para se descobrir. Tanto que Campo Grande não existia nessa época. Campo Grande surgiu depois da Guerra do Paraguai, depois de 1870, porque era um espaço vazio. Tanto os espanhóis forçavam por um lado, quanto os portugueses forçavam de outro. Outra curiosidade é que o Tratado de Tordesilhas, aquele de 1494, que dividia o mundo entre portugueses e espanhóis, você pegar ele, traçar uma linha reta, ele variou muito, porque cada cartógrafo, dependendo de cada região, o que ele fazia? Se ele fosse espanhol, ele puxava o tratado para favorecer a Espanha. Se ele fosse português, ele puxava o tratado, a linha, o meridiano, para favorecer. E ainda tinha a questão das Molucas, lá no outro lado oposto do mundo. Se ele mudasse a linha do lado de cá, alterava do lado de lá, que era a área de maior produção de especiarias do século XVI. Eles estavam atentos a isso também. Mas o fato é que eles vieram, essas áreas aqui do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul eram tudo da Espanha. Eram terras espanholas, até 1750. Tanto que existe uma cidade colonial aí chamada Santiago de Xeres, ou de Xerez, aqui perto de Aquidauana, uma cidade colonial espanhola. Isso aqui só passou a ser terra de Portugal a partir do Tratado de Madrid, de 1750. Na realidade, 2 anos antes, em 1748, o rei de Portugal já tinha criado a capitania do Mato Grosso separada da de São Paulo, porque antes disso era uma coisa só. Então eles começaram a vir para cá por causa do ouro de Cuiabá e vieram desbravando, às vezes lutando contra índios e às vezes fazendo amizade com os índios. Mas o fato, isso aí variou muito de território para território, é que às vezes teve conflito, às vezes não teve. O caso aqui dos Guaicurus, eles só foram pacificados na linguagem portuguesa em 1791. Quando fizeram, por exemplo, o Forte de Coimbra, está aqui no sul do Mato Grosso, aquele forte de Fortaleza de Príncipe da Beira também, eles são de 1775, ainda havia muito que desbravar nessa época, ainda tinha briga com o índio, os espanhóis ainda questionavam os limites, tanto que teve o ataque aí de 1801, e depois os paraguaios também questionaram esses limites na Guerra do Paraguai, a invasão do Forte Coimbra de 1864. Né? Então, na realidade, esse desbravamento, a gente pode dizer que veio até o século XX, com expedições científicas. Teve o Marechal Rondon, andou por aqui, Irmãos Vilas Boas andou por aqui, Coronel Perry Fawcett, que era inglês, ele saiu lá da Inglaterra para fazer expedição aqui no Mato Grosso e se perdeu pelas matas em 1925, até hoje não foi encontrado. E, eventualmente, tinha briga com o índio, às vezes fazia amizade e assim foi. Né? Então, é uma grande história que o Brasil tem, o Mato Grosso tem também. Né? Então, 22 de abril, no caso, a descoberta do Brasil, é só chegar alguém lá, vamos fazer assim. Não, vamos fazer desse, faz um projeto, faz uma lei. O caso do Tiradentes, alguém fez lá no passado e virou um feriado. O 22 de abril, não. Alguém pensa, não, se fizer um aqui, vai juntar 2 feriados. Deixa quieto, entendeu? Deixa quieto e deixa o 22 de abril. Então, o que é nesse... de acordo aqui com... voltando aqui para o 22 de abril, 22 de abril é uma data no calendário em que o Pedro Álvares Cabral chegou no território aqui, que hoje é o Brasil. Só. Ele não foi o primeiro, menos ainda o último, e tem muita controvérsia ainda nisso aí, né? Mas é uma data, é o marco oficial. E Portugal considerou isso aí, o 22 de abril, como um marco oficial, porque era uma expedição armada
que não vinha para o Brasil, e tem muita controvérsia também se foi intencional ou não. Quando eles saíram daqui para as Índias, para Calicut e Cochin, lá na Índia mesmo, que é a Índia hoje, para negociar, buscar especiarias, ele daqui, quando ele saiu, ele já tinha um navio a menos, mandou outro voltar para Portugal, levando aquela famosa carta do Pedro Vaz de Caminha, a carta que muita gente diz que é a certidão de nascimento do Brasil. Mas ele não era o único escrivão a bordo. Aquela foi a carta que acabou ficando mais famosa, né? Mas existe, por exemplo, o ato notarial de Valentim Fernandes, que é um registro que tem num cartório em Portugal de 1504 da descoberta do Brasil. E tudo isso era guardado em segredo, porque eles protegiam as rotas, né? E aí eles seguiram lá para as Índias, tentaram fazer algumas negociações, só que ali também existia muita influência árabe, hindu, que também disputavam o comércio. Então, no fundo, tem o comércio, tem economia e religião em tudo. Chegaram lá, esses islâmicos começaram a se opor, chegaram a atacar parte das feitorias dele lá, aí ele contra-atacou, mas ele no final chegou lá em Portugal com 5 navios, foi o que sobrou, 5, 6 navios, não me falha a memória, mas o que ele levou de riquezas das Índias para lá, o Cabral, foi suficiente para pagar tudo que tinha, todos os investimentos. Então as especiarias davam muito dinheiro, né? Então a expedição do Cabral não encerra aqui no Brasil, né? Ela seguiu e chegou muitos anos depois lá em Portugal. E é aquela outra questão que já vem de séculos, né? Foi intencional ou não? Então tem muitos argumentos, até do Capistrano de Abreu, no século XIX, sobre isso aí. Eu tenho para mim que foi intencional, até porque antes da chegada dele aqui já tinha tido esses navegantes, já tinha tido bula intercoétera, tratado de Tordesilhas, o pessoal buscava metais, diferente do espanhol. O espanhol chegou aqui na América, descobriu ouro e prata logo de cara. Descobriram o ouro dos astecas, dos maias. Aqui na Bolívia, interessante, vizinho aqui a Bolívia, tem a montanha de Potosí. Fica aqui no interior da Bolívia, é uma montanha inteira só de prata. Então, de cara, os espanhóis já conseguiram a prata. Eles viviam a época do metalismo, do mercantilismo, então eles já acertaram em cheio. Não aconteceu no Brasil. O Potosí, acho que é de 1538, por aí. E todo mundo, por isso a bacia do Prata se tornou largamente importante nessa época da colonização. Eles entravam de navio aí pela foz do Rio da Prata, entre Argentina e Uruguai, subia pelo Rio Paraná e Paraguai, passava aqui perto do nosso atual Mato Grosso, né, que na época não era estado do Mato Grosso, para buscar prata que estava aí nessa Potosí. E também usavam o rio Solimões, saindo pela Amazônia. E reuniam essa prata toda lá em Havana, em Cuba, e levava para a Espanha. Era a famosa Flota de la Plata. Isso aí era 2 vezes por ano. Por isso que essa região ali do Caribe, ela é conhecida pela pirataria. Quando a gente vê os filmes do Jack Sparrow, Pirata do Caribe, é tudo ali. A Ilha de Tortuga, no Haiti, Porto Real também. Então, tudo ali, porque ali era por onde passou. Os espanhóis levavam a prata, tudo por ali. E os corsários, os piratas, atuavam direto por ali, né? No caso do Portugal, não. Portugal teve que esperar. Portugal só foi achar ouro aqui no Brasil em 1694, foi quando começou o nosso ciclo do ouro. Então, antes disso aí, foi para o Brasil, né? E o ciclo da cana-de-açúcar. Lembrando que a cana-de-açúcar trouxe para o Brasil a invasão holandesa também, da Companhia das Índias Ocidentais, lá em 1624, a primeira, e 1630, a segunda. Eles ficaram aqui no Brasil, ocupando o Nordeste brasileiro durante 24 anos. Esses foram os holandeses. E Portugal chegou a reconhecer a soberania deles ali, entendeu? Por pouco, nessa época, a gente não surgia aí um país colonizado pela Holanda. Mas você veja que até a nossa independência, em 1822, o Brasil não era unido. Ele tinha capitanias, e quando vieram aqueles decretos de recolonizar o Brasil, na época que o Dom João voltou, Dom João VI voltou para Portugal em 1821 e tal, aquilo ali, cada uma dessas províncias já estava se comunicando diretamente com as cortes de Lisboa. Então, mesmo na nossa independência, correu o risco
do Dom Pedro I só tem independência lá do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, porque o resto poderia. Aqui no Mato Grosso mesmo foi um exemplo interessante, porque a gente teve a parte lá de Cuiabá que apoiou Dom Pedro e a parte de Vila Bela da Santíssima Trindade apoiou a parte do rei de Portugal, das Cortes de Lisboa, né? Então é uma história gigantesca aí.